Regimento interno do TRT-15, atualizado até 17 de fevereiro de 2025. Capítulo 1. Das disposições preliminares. Artigo 1º. Compõe a Justiça do Trabalho da 15ª Região, o Tribunal Regional do Trabalho, os desembargadores, os juízes do trabalho. Artigo 2º. O Tribunal Regional do Trabalho, com sede em Campinas, Estado de São Paulo, tem sua jurisdição fixada no artigo 1º, parágrafo 2º, da Lei nº 7.520, de 15 de julho de 1986. Artigo 3º. As varas do trabalho têm sede e jurisdição fixadas em lei e estão administrativamente subordinadas ao Tribunal. Parágrafo único. Após instalada a vara, o Tribunal poderá alterar e estabelecer nova jurisdição, bem como transferir a sede da unidade jurisdicional de um município para outro, de acordo com a necessidade de agilização da prestação jurisdicional, conforme previsto no artigo 28 da Lei nº 10.770 de 2003. Artigo 4º. Salvo disposição expressa em contrário, este regimento interno considera maioria qualificada, 2/3 da presença ou dos votos dos desembargadores do respectivo colegiado, deduzidos os cargos vagos. Maioria absoluta, mais da metade da presença ou dos votos dos desembargadores que compõem o colegiado, deduzidos os cargos vagos e os afastamentos legais. Maioria simples, mais da metade da presença ou dos votos dos desembargadores participantes da sessão do órgão colegiado. Parágrafo único. No caso de resultado fracionado, adotar-se-á o primeiro número inteiro subsequente. Capítulo 2 da Organização do Tribunal. Seção 1. Da composição e das disposições gerais. Artigo 5º. O Tribunal é composto por 55 desembargadores do trabalho, nomeados pelo Presidente da República, com atribuições e competência definidas na Constituição Federal, nas leis da República e neste regimento. Parágrafo único. Os desembargadores do trabalho serão empossados pelo Presidente do Tribunal. Artigo 6º. São órgãos do Tribunal, o Tribunal Pleno, o órgão especial, a Presidência, a Vice-Presidência Administrativa, a Vice-Presidência Judicial, a Corregedoria Regional, a Vice-Corregedoria, a Escola Judicial, a Ouvidoria, as seções especializadas, as turmas e respectivas câmaras. Artigo 7º. Constituem cargos de direção do Tribunal os de Presidente, Vice-Presidente Administrativo, Vice-Presidente Judicial, Corregedor Regional e Vice-Corregedor Regional. Parágrafo único. Integram a administração do Tribunal, em sentido amplo, os cargos de Diretor da Escola Judicial e Vice-Diretor da Escola Judicial, de Ouvidor Regional e de Vice-Ouvidor Regional. Artigo 8º. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região tem o tratamento de egrégio e seus desembargadores do trabalho o de excelência. Parágrafo 1º. Nas sessões solenes e judiciais, os magistrados do trabalho usarão vestes talares na forma e no modelo aprovados. Parágrafo 2º. O representante do Ministério Público do Trabalho também usará veste talar nas sessões solenes e judiciais do Tribunal. Parágrafo 3º. Os advogados que se dirigirem ao Tribunal Pleno, ao órgão especial, às sessões especializadas, às turmas e às câmaras, para o fim de sustentação oral, deverão usar beca. Parágrafo 4º. Os magistrados nas varas do trabalho poderão presidir as audiências com vestes talares, conforme o modelo aprovado pelo Tribunal. Parágrafo 5º. A participação em atos judiciais de forma virtual exige que as partes, os advogados e demais participantes sigam a mesma liturgia dos atos processuais presenciais, inclusive quanto às vestimentas. Artigo 9º.
Nas sessões, o presidente sentar-se-á na cadeira aposta no centro da mesa principal. À sua direita, sentar-se-á o representante do Ministério Público do Trabalho e à sua esquerda, o secretário-geral do Judiciário. Parágrafo 1º. O vice-presidente administrativo sentar-se-á na primeira cadeira da bancada, localizada à direita da mesa principal. O vice-presidente judicial sentar-se-á na primeira cadeira da bancada, à esquerda. O corregedor regional na primeira cadeira à direita do vice-presidente administrativo. O vice-corregedor regional na primeira cadeira à esquerda do vice-presidente judicial. O desembargador mais antigo na primeira cadeira à direita do corregedor regional. E os demais, sucessivamente, à direita e à esquerda, segundo a ordem de antiguidade. O disposto neste artigo aplica-se no que couber ao órgão especial, às seções especializadas, às turmas e às câmaras. Parágrafo 3º. Em sessões administrativas do órgão especial e do Tribunal Pleno, a Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 15ª Região, a Matra 15, terá assento na última cadeira da bancada, do lado direito do presidente. Artigo 10. O Tribunal funcionará em composição plena, em órgão especial, em sessões especializadas, em turmas e em câmaras, na forma prevista por este regimento. Não poderão ter assento na mesma sessão especializada ou câmara do Tribunal cônjuges, companheiros, parentes consanguíneos ou afins em linha reta, bem como em linha colateral até o 3º grau. Parágrafo único do artigo 11. Nas sessões judiciais do Tribunal Pleno e do órgão especial, o primeiro dos membros mutuamente impedidos que exerceu o direito a voto excluirá a participação do outro no julgamento. Artigo 12. O desembargador do trabalho que deixar definitivamente o exercício do cargo conservará o título e as honras a ele inerentes. Usará vestes talares nas sessões solenes, salvo no caso de perda do cargo, na forma da lei, ou de se encontrar no exercício de atividade incompatível com aquela inerente à judicatura. Artigo 13. No caso de afastamento definitivo de membro do tribunal, por qualquer motivo, aquele que for nomeado ou promovido para a respectiva vaga integrará a sessão especializada e a Câmara em que se encontrava o desembargador afastado, ou ocupará a vaga que decorrer de remoção. Artigo 14. O presidente do tribunal fará publicar na imprensa oficial, no início das atividades judiciárias de cada ano, a composição das turmas e respectivas câmaras, das seções especializadas e do órgão especial. Artigo 15. As presidências das turmas e das seções especializadas, excepcionada a sessão de dissídios coletivos, serão exercidas pelo desembargador eleito por seus integrantes, na forma prevista por este regimento interno, vedada a reeleição, até que os demais integrantes sejam eleitos para o referido cargo, ou haja recusa expressa dos demais integrantes, antes da eleição. Seção 2. Da eleição para os cargos de direção da Escola Judicial e da Ouvidoria. Artigo 16. Aos cargos de presidente, vice-presidente administrativo, vice-presidente judicial, corregedor regional e vice-corregedor regional, concorrerão os desembargadores que reunirem as condições necessárias apontadas no artigo 17 e seguintes, e que não estejam alcançados pelos impedimentos do artigo 102 da Lei Complementar nº 35, de 14 de março de 1979. Parágrafo 1º. O desembargador que tiver exercido quaisquer dos cargos de direção pelo período de 4 anos, consecutivos ou não, ou de presidente, não poderá concorrer à eleição, salvo se não houver membros elegíveis a serem votados.
Parágrafo 2º. O exercício nos cargos de diretor da Escola Judicial, vice-diretor da Escola Judicial, ouvidor regional e vice-ouvidor regional não será computado para os efeitos da inelegibilidade prevista no parágrafo 1º deste artigo. Artigo 17. A eleição para os cargos de direção e para os cargos de diretor, vice-diretor da Escola Judicial, ouvidor regional e vice-ouvidor regional, far-se-á mediante escrutínio secreto, em sessão ordinária do Tribunal Pleno, a ser realizada na primeira quinta-feira do mês de outubro dos anos pares, com solenidade de posse para os eleitos, que prestarão compromisso perante os demais desembargadores integrantes da Corte, em sessão plenária reunida, extraordinária e, preferencialmente, no dia 9 de dezembro dos anos pares, e assumirão seus cargos e entrarão em exercício no mandato a partir do dia 1º de janeiro do ano seguinte. Parágrafo 1º. Poderão concorrer a todos os cargos os desembargadores que, na data da eleição, integrem o tribunal há pelo menos 5 anos, observado o disposto no artigo 16 e os impedimentos apontados no artigo 85, parágrafo 2º, e no artigo 91, parágrafo 1º. Parágrafo 2º. Os mandatos serão sempre de 2 anos e coincidentes dentre todos os cargos, exceto os mandatos do biênio 2024-2026, que terminarão em 31 de dezembro de 2026, ressalvada a hipótese de vacância, sendo vedada a reeleição. Parágrafo 3º. Para a instalação da sessão de eleição, será necessário quórum de maioria qualificada. Parágrafo 4º. A eleição obedecerá à seguinte ordem: presidente, vice-presidente administrativo, vice-presidente judicial, corregedor regional, vice-corregedor regional, diretor da Escola Judicial e vice-diretor da Escola Judicial, ouvidor regional, vice-ouvidor regional. Parágrafo 5º. Para os cargos de direção, será considerado eleito o candidato que obtiver maioria absoluta dos votos. Parágrafo 6º. Para os cargos de diretor, vice-diretor da Escola Judicial, ouvidor e vice-ouvidor, será eleito aquele que obtiver maioria simples dos votos. Parágrafo 7º. No caso de empate, ou na hipótese de nenhum dos candidatos ter atingido o número de votos previsto nos parágrafos 5º e 6º deste artigo, proceder-se-á a novo escrutínio entre os dois mais votados, sendo considerado eleito o que receber mais votos, ou, se subsistir o empate, o mais antigo no tribunal. Parágrafo 8º. Havendo empate de um número maior de candidatos que os dois permitidos para o segundo escrutínio, utilizar-se-á a antiguidade como critério de desempate. Parágrafo 9º. Mesmo que haja apenas um candidato inscrito para disputar quaisquer dos cargos da administração em sentido amplo, deverá haver eleição conforme este regimento, ficando vedada a eleição por aclamação. Artigo 18. Os desembargadores interessados em concorrer à eleição deverão apresentar sua inscrição ao presidente do tribunal no prazo de até 30 dias antes do dia da eleição, apontando de forma sucessiva todos os cargos aos quais concorrerão. Parágrafo 1º. Vencido o prazo previsto no caput, sem que haja interessados em concorrer a qualquer um dos cargos eletivos, a presidência do tribunal reabrirá, em 48 horas, o prazo adicional de 10 dias,
Para que qualquer desembargador que não esteja alcançado pelos impedimentos do artigo 102 da Lei Complementar número 35, de 14 de março de 79, possa se apresentar como candidato. Parágrafo 2º. Se ultrapassado o prazo adicional de 10 dias sem que haja interessados em concorrer a quaisquer dos cargos eletivos, o Tribunal permitirá, até a data da eleição, a inscrição de desembargadores cuja posse tenha ocorrido há menos de 5 anos. Parágrafo 3º. Se, na sessão designada para a eleição, for constatada a ausência de interessados para concorrer a determinado cargo, seja por ausência de candidatos, seja por desistência, seja por eleição a cargo antecedente, será admitida, excepcionalmente, a apresentação de candidatura na própria sessão. Artigo 19. Na hipótese de vacância dos cargos de presidente, vice-presidente administrativo, vice-presidente judicial, corregedor regional, vice-corregedor regional, diretor e vice-diretor da escola judicial, ouvidor e vice-ouvidor. Antes do término do primeiro ano de mandato, a eleição para o preenchimento da vaga correspondente far-se-á em sessão plenária, a ser realizada no prazo de 30 dias após a respectiva vacância, com posse imediata, devendo o desembargador eleito concluir o tempo de mandato do antecessor, aplicando-se pela metade os prazos relacionados ao processo eleitoral previstos no artigo 18. Artigo 20. Quando a vacância ocorrer após o término do primeiro ano de mandato, o cargo de presidente será ocupado pelo vice-presidente administrativo, o cargo de vice-presidente administrativo pelo vice-presidente judicial e deste pelo desembargador mais antigo em exercício e elegível. O cargo de corregedor regional será ocupado pelo vice-corregedor regional, e este será sucedido pelo desembargador mais antigo em exercício e elegível. Parágrafo único do artigo 20. Aplica-se o disposto no presente artigo aos impedimentos eventuais dos cargos de direção. Artigo 21. Na hipótese de criação de cargo de direção, proceder-se-á na forma da presente seção, e o respectivo mandato durará até a primeira eleição subsequente, observado o disposto no artigo 102 da Lei Complementar número 35 de 79. Parágrafo único. Se o interstício entre a posse no novo cargo de direção e a eleição subsequente for inferior a 1 ano, observar-se-á o disposto no parágrafo único do artigo 102 da Lei Complementar número 35 de 79. Seção 3. Da transição dos cargos de direção. Artigo 22. Fica estabelecido, como transição, o período de 60 dias que antecede a data da posse dos desembargadores eleitos para os cargos da administração. Parágrafo único. Não haverá distribuição de processos aos eleitos aos cargos de direção do Tribunal desde o dia da posse. Artigo 23. Cada gabinete envolvido na transmissão dos cargos da administração designará um servidor para receber, da direção em exercício, em até 10 dias após a eleição, informações e relatório circunstanciado, contendo ao menos planejamento estratégico, estatística processual, relatório de trabalho das comissões, projetos, proposta orçamentária e orçamento com as especificações das ações e programas, estrutura organizacional com detalhamento completo do quadro de pessoal, relação dos contratos em vigor e respectivos prazos de vigência, sindicâncias e processos administrativos, disciplinares internos, tomadas de contas especiais em andamento, situação atual das contas do Tribunal perante o Tribunal de Contas da União, relatório de gestão fiscal do último quadrimestre. Parágrafo único. Os dirigentes eleitos poderão solicitar dados e informações complementares
por eles considerados necessários.